Se você usava a internet em 2010, provavelmente você conhece o jogo mais difícil do mundo. Ele não é de verdade o jogo mais difícil do mundo, mas ele é um jogo de fato meio complicadinho. Ele era daqueles jogos que você achava nesses buscadores de jogos de browser em flash, tipo clique jogos, coisas do tipo. E pensando nisso, a gente vai refazer esse jogo usando JavaScript como uma homenagem para ele, visto que ano passado o Flash, que era o motor utilizado para jogar aquele jogo, para programar aquele jogo, parou de ser suportado pelos browsers. Hip Flash, muito obrigado pela contribuição, mas agora a hora é do HTML, é do JavaScript. E pensando nisso, a gente vai fazer essa série, que eu não sei quantos episódios vão ter, mas vai ser essa série da gente recriando o jogo mais difícil do mundo. Então, para você não perder nenhum detalhe disso e aprender a fazer o jogo mais difícil do mundo, já se inscreve aí no canal, que eu vou tentar soltar aí uma vez por semana uma partezinha do tutorial da gente construindo esse jogo junto. E também já deixa seu like se você tá animado, deixa um comentário aí se você tá animado pra participar dessa aventura, que eu acho que vai ser muito louca de criar um jogo do zero, criar o jogo mais difícil do mundo do zero. Eu abri aqui o meu VS Code pra gente ver como a gente vai começar a programar o jogo mais difícil do mundo. E, inicialmente, um dos grandes motivos pelo qual o Flash foi descontinuado é o fato da gente ter essa maravilha no HTML5 chamado Canvas, que é uma tag que permite com que a gente desenhe coisas dentro dela. Então, ela exporta uma API pra gente que a gente consegue acessar via JavaScript, e através disso a gente consegue desenhar quadrados, desenhar retângulos, desenhar bolas, qualquer coisa dentro desse Canvas, e a gente vai usar esse cara para criar o nosso jogo dentro. E falando um pouco mais de como a gente vai dividir para a criação desse jogo, eu preparei esse primeiro episódio para ser o episódio onde a gente vai criar o mapa do jogo, e depois a gente vai evoluindo para as outras coisas, como criar o personagem, criar as bolinhas inimigas, fazer toda a lógica de colisão entre o personagem, as bolinhas, o respawn, mas o foco do vídeo de hoje vai ser a criação do mapa. E para a criação do mapa, eu criei essa tag Canvas no nosso HTML aqui, e ela é uma tag muito, muito maneira, e talvez ela tenha sido uma das tags responsáveis por ajudar a matar o Flash usado em browser, porque essa tag permite com que a gente desenhe objetos dentro dessa tag. Então eu criei ela aqui com 840 de largura e 490 de altura, o que significa que a gente vai ter esse espaço para trabalhar e fazer o nosso jogo, e eu não criei com esses valores à toa. Eu tava dando uma olhada na primeira fase do jogo mais difícil do mundo, deixa eu abrir aqui um printzinho dela. Basicamente, se a gente olhar para essa fase do jogo mais difícil do mundo, a gente consegue perceber que ele é como se fosse um jogo feito em um plano cartesiano. Então a gente tem aqui o Y dele, a gente tem o X dele, e ele é um jogo meio quadradinho, o mapa ele é feito dessa maneira quadrada, então a gente separar ele em quadrantes é muito importante. E eu separei em 840 de largura e 420 de altura, justamente porque eu fiz uma conta para descobrir qual era o tamanho necessário para a gente colocar todos esses quadradinhos que, no final das contas, compõem o mapa. Fazendo uma conta rápida, com 840 pixels de largura, a gente conseguiria, se a gente fizesse cada bloquinho do nosso mapa tendo 35 pixels de largura, a gente conseguiria colocar 24 quadradinhos na horizontal, e seguindo essa mesma lógica, se cada bloquinho que a gente criar tiver 35 pixels de altura e largura, o quadradinho, né, o box dele for de 35 pixels, eu vou conseguir colocar 14 de altura, e é o suficiente para a gente criar essa primeira fase. Se a gente reparar aqui o mapa dele, a gente olhando, a gente consegue ver ele que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de altura, mas eu ainda tenho esse respiro daqui, esse respiro de cima, esse respiro de baixo, que vai totalizar os 14 pixels de altura. E horizontalmente ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 quadradinhos que compõem a parte onde o quadradinho pode andar. E também é o suficiente nesses 24 que a gente definiu, porque eu ainda tenho esse espaço aqui na esquerda e esse espaço na direita. E beleza, vamos começar a fazer isso aqui. Para a gente começar, eu vou criar aqui um arquivo chamado app.js, na verdade. Esse arquivo vai ser responsável por fazer a inicialização do nosso projeto. Então, como é que eu vou fazer aqui? No nosso app.js, eu vou criar uma variável canvas, e eu vou dizer que esse canvas ele recebe o document.query selector, e eu vou pegar justamente o elemento canvas do nosso HTML. Fazendo isso, eu consigo acessar o nosso canvas.
Eu vou dar um console.log canvas aqui para a gente entrar no browser e testar. Vamos ver aqui no nosso console maroto. Opa, eu preciso importar esse arquivo JS, muito importante. Deixa eu importar aqui o nosso script. Source app.js. Deixa eu fechar o nosso script aqui também. E beleza, eu consegui selecionar o nosso canvas aqui. Eu também já deixei um CSS, deixando ele centralizadinho ali para ficar show de bola para nós. Bom, pegando o nosso canvas, a gente vai acessar uma propriedade muito importante dele, que é a propriedade do 2D dele. Esse jogo é claramente um jogo 2D. Então eu vou dar um letContext igual canvas.getContext 2D, porque é justamente esse atributo que a gente vai usar do canvas para criar o nosso mapa. Ele vai ser um mapa 2D, então a gente vai acessar a propriedade 2D do nosso canvas, e agora a gente precisa, agora que a gente acessou essa propriedade, a gente precisa popular essa propriedade criando o nosso mapinha. E como é que vai ser a lógica que eu vou usar que eu estou pensando em usar para fazer isso aqui? Basicamente, se a gente reparar, eu tenho alguns diferentes tipos de terreno aqui dentro. Então, eu tenho o terreno aqui do meu checkpoint, que é verde. Eu tenho aqui do final, que também é um terreno de checkpoint, que é verde. Eu tenho também aqui o caminho, que ele é uma zebrinha. E eu tenho aqui o nada, que ele é esse azulzinho muito louco. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Vamos primeiro criar essa lógica de criar esse caminho em zebra. E depois a gente vai colocando os elementos em cima para tampar. Então, acho que a gente pode fazer como se o background do canvas, todo o canvas fosse um mapa gigante. E aí depois a gente vai adicionando os elementos do mapa e vai cobrindo esse canvas gigante. Beleza? Para a gente começar a fazer isso, eu vou criar outro arquivo. Vou chamar ele de game.js. E vou criar uma classe aqui chamada Game Manager. Bom, temos a nossa classe do Game Manager e eu vou criar uma função para ela chamada render, que é a função que vai, de fato, renderizar os elementos dentro do nosso canvas. E, bem, se eu olhar aqui, eu tinha comentado com vocês que eu estava pensando em fazer o nosso projeto, a quantidade de quadradinhos com uma altura, então vamos deixar aqui um height, com uma altura de 14 pixels. E a minha largura vai ser 24, certo? Então, como é que eu vou fazer para preencher esse mapa, para criar esse mapa? Eu preciso basicamente percorrer todos os quadradinhos que eu quero preencher. Então, se eu tenho 14 de altura e 24 de largura, pressupõe-se que eu quero passar por cada bloquinho e ir preenchendo ele dentro do nosso canvas, dentro do nosso mapa. E a gente consegue fazer isso fazendo um for. Primeiro vamos percorrer todos a altura e depois vamos percorrer toda a largura para a gente cobrir cada canto do nosso mapa e ir preenchendo ele da maneira mais bonitinha possível. Então vamos primeiro preencher a altura, que vai começar com 0. A gente vai fazer essa altura, a gente vai percorrer essa altura até chegar no limite. Então a gente vai percorrer ela até this.height e cada vez que a gente percorrer a gente vai dar um y mais 1. Assim a gente vai conseguir passar por toda a altura. Vamos ver se ele vai passar certinho. Primeiro eu também preciso importar esse arquivo que a gente criou ali no nosso index.html. Então aqui onde está app.js, vamos deixar importar um game.js. Vamos importar primeiro, porque o nosso app vai usar o game. Show! E aqui no nosso app.js, vamos criar um listener para quando a página for... quando terminar o load da página, a gente chamar o nosso Game Manager e ver se a gente já está percorrendo toda a altura da nossa fase. Então vamos criar aqui um event listener para o nosso load da página. E assim que a página for carregada, a gente vai acessar o nosso Game Manager e vamos ver se o render dele já está passando por todos os bloquinhos na vertical. Então vamos dar um const game manager, equals new game manager e vamos dar um game manager.render. Show de bola, bora ver.
Estamos passando aqui, estamos passando 14 vezes, então a gente já está cobrindo os 14 blocos que a gente quer cobrir na vertical. Agora a gente precisa cobrir eles horizontalmente. Então, para cada linha, para cada linha que eu tenho várias colunas, né? Então é como se eu tivesse índice 0 e eu precisasse passar 24 vezes na horizontal para eu preencher todos os quadrantes necessários. Então, bora fazer isso. Dentro do nosso Game Manager, dentro do nosso render, vamos dar um let x igual a 0, x menor que this.width, x mais, e aí a gente vai conseguir passar por cada x. Show de bola, bora ver. Então, beleza. Se a gente olhar aqui no nosso console, ele passa pelo 0. Opa, peraí, deixa eu ver se está certo isso aqui. Tá, beleza, é que ele está printando o x lá no final. Vamos fazer assim. Vou colocar para printar o x no começo. Aí, no caso, no y0, eu vou passar pelo x0. Eu já sei como deixar isso aqui mais fácil da gente entender se está certo. Y, x. Então, dessa forma, a gente consegue ver que para o meu y0 eu vou passar por x0 até x23, para y1 eu vou passar de 0 até x23 e assim por diante. Belezinha, agora a gente consegue passar por todos os quadrantes. E agora é muito importante que a gente consiga fazer com que a gente pinte esses quadrantes com a corzinha certa da nossa fase, do nosso level. E para a gente fazer isso, a gente vai utilizar esse canvas que a gente instanciou aqui no nosso app, esse context, na verdade, que a gente instanciou aqui no nosso app.js. Então, para cada quadradinho que a gente está passando agora, que a gente está passando por todos, a gente vai pintar um quadrado nele. Então, a gente pode dar aqui um context fill rect. E essa fill rect é uma propriedade do context que permite a gente criar um quadrado passando a posição x dele, o y dele, a largura e a altura. Então, se você olhar aqui no autocomplete na ajuda do VS Code, você consegue ver ali que você tem os parâmetros x, y, largura e altura, beleza? Então, usando isso, a gente já consegue pegar. E como é que a gente sabe a posição? Basicamente, para a gente saber a posição de quadradinho, a gente precisa fazer uma conta de onde que ele vai estar posicionado. E como é que a gente sabe isso? Há um tempo atrás eu tinha falado que a largura de cada quadradinho ia ser 35. Então, aqui eu vou criar um this.size equals 35. Então, eu sei que o tamanho de cada quadradinho é 35. Então, aqui a gente pode colocar que a posição xy this.size. Aqui eu estou falando que ele vai estar na posição y, que vai ser 0, e no x0 na primeira vez. Aí depois ele vai estar no y0 e no x1, depois y0, x3, conforme ele for passando pelo for. E ele vai ter essa largura de 35 e 35. Se a gente testar isso, na verdade, antes da gente ver como que isso aqui vai ficar, primeiro eu vou colocar uma cor para isso aqui, senão a gente não vai ter como ver. Então, context.fillStyle, assim eu consigo colocar uma cor para ele. Vamos colocar preto por enquanto. Opa, 000, beleza? E bora ver o que vai acontecer. Ele criou tudo meio junto, porque a gente não tá dando um espaço baseado no tamanho dele também. Então, para a gente fazer isso, a gente só precisa adicionar aqui um this, fazer o y ser vezes o tamanho dele, porque aí nesse caso ele vai ser 1 vezes 35 e ele vai dar o espaço de 35 pixels, o que é o ideal para a gente. Então, reparem que agora ele conseguiu preencher. Ele ainda não preencheu o nosso canvas inteiro. Deixa eu dar uma olhadinha por quê. Ele não deu certo porque a gente inverteu aqui. Primeiro o X e depois o Y. Mas, resolvido. Vamos ver se ele vai preencher inteiro agora. Show de bola, preencheu inteiro. Então a gente já conseguiu preencher o nosso mapa com cada um sendo uma bolinha. Mas, se a gente de novo olhar aqui na nossa fotinha do jogo mais difícil do mundo, ele tem esses caminhos com cores diferentes. Então, uma vez ele é branco, na segunda vez que ele aparece ele é de outra cor. Então, para a gente fazer isso, a gente só precisa fazer uma lógica simples ali de para o ímpar, que é uma lógica que você consegue fazer com os módulos do JavaScript. Para isso, eu vou criar
um ifzão aqui da massa, e nesse ifzão da massa que eu vou fazer, eu vou basicamente verificar se a gente se a gente é um bloquinho par ou um bloquinho ímpar, e dependendo do resultado disso, eu vou pintar de uma cor diferente. Então aqui eu basicamente vou verificar o módulo do nosso... do item que a gente está, para ver se a gente está num item par ou no item ímpar, e dependendo disso eu vou pintar de uma cor diferente. Então basicamente vamos ver aqui o módulo pegar o módulo do X, por exemplo. Então, parará. E vamos ver se isso aqui for igual a 1. Vamos pintar de uma coisa, ou se não, de outra coisa. Se não, vamos deixar ele branco. Então, para a gente fazer isso, vamos verificar se ele é par ou ímpar. Aqui nesse caso, se o módulo de X der 1, significa que ele é ímpar, se não, significa que ele é par. E ele tem que fazer como se fosse uma zebrinha. Bora ver aqui, pronto, ele de fato virou uma zebra. O único erro que a gente está tendo aqui é que a gente ainda não está considerando o Y junto, a gente está considerando apenas o X, então isso faz com que a gente pinte apenas colunas e não faça esse caminhozinho que ele está fazendo, tá? Então, tem algumas maneiras da gente resolver isso. Uma delas que a gente pode fazer, por exemplo, é criar algo para a gente iterar, assim ele vai passar por cada item. Então, aqui eu alterei um pouco a nossa lógica. Antes a gente estava só verificando a posição do X, e se fosse par a gente renderizava de uma cor, se fosse ímpar outra. Agora a gente está contando também com o valor que a gente está no nosso Y. Isso vai fazer com que com que o nosso mapa de fato fique cada vez de uma corzinha diferente. Então aqui a gente pode ver que a gente tem um grande tabuleiro de xadrez. Agora a gente só precisa alterar para as cores corretas, né? De fato não são essas as cores padrões do jogo. Deixa eu pegar aqui e colocar a cor correta. Então aqui, no lugar de preto, a gente vai colocar essa corzinha aqui, que é o azulzinho do jogo. E beleza, agora a gente tem mais ou menos o nosso mapa feito. A gente só precisa preencher ele agora com as outras camadas, os outros blocos que tem nele, pra gente, de fato, delimitar esse caminho que o nosso playerzinho vai seguir. E para fazer isso, eu vou criar outro arquivo aqui. Ele vai ser um arquivo chamado map, porque de fato vai ser onde a gente vai criar o nosso mapa. E eu defini alguns tipos de terreno que a gente vai criar aqui inicialmente. E basicamente a gente vai ter o que eu chamei de R, que é o nosso R, que é onde não tem nada, onde tem só essa parte azulzinha. A gente também tem o terreno, que é o checkpoint, que eu vou chamar de CPT para dar uma abreviada legal. Então a gente tem o nosso checkpoint, que são as partes verdinhas. E a gente tem por enquanto... a gente tem também o nosso path, que eu vou chamar de PTH, só para os três ficarem com 3 letras. Isso vai ser legal pra gente quando a gente for criar o nosso mapa, a gente ter uma visualização legal, vocês já vão perceber isso. Então a gente vai ter o nosso path, que vai ser path, que deixa eu escrever checkpoint certinho também. Então a gente tem o nosso path também, e agora a gente vai criar de fato o nosso mapa. E pra gente criar o nosso mapa, a gente vai voltar para essa história de plano cartesiano que eu falei, e a gente vai ter que imaginar tudo isso como se fosse um plano cartesiano. Então, para fazer isso, eu vou criar aqui o nosso mapa. E esse mapa, ele vai ser um array representando basicamente cada quadradinho que a gente tem ali dentro, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente olhar aqui no print de novo do level 1 do jogo mais difícil do mundo, ele é basicamente uma linha azul. Então a gente vai precisar preencher essa linha azul com 24 quadradinhos de ar, que no caso vai ser a nossa propriedade de linha azul. Então eu vou criar isso aqui rapidão para nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... E beleza, assim a gente vai conseguir ter, eu terminei aqui, assim a gente vai conseguir ter a nossa primeira linha só de bloquinhos do tipo ar. E vamos tentar renderizar essa primeira linha ali, para ver se ela funcionou certinho. Por enquanto a gente só tem ela, mas a gente já consegue testar para ver se já tá preenchendo cada item com o bloquinho certo. Aqui no nosso Game Manager eu vou criar uma outra função, que vai ser o nosso setup do level, setup level. E nessa função a gente vai basicamente criar todos esses blocos do mapa. Então, aqui no nosso setup level, a gente vai fazer algo parecido com o render. A gente vai percorrer tanto no eixo Y quanto no eixo X. E para cada um desses a gente vai acessar o nosso mapa e preencher com o bloco que a gente quer. Então,
aqui no nosso index eu preciso importar o nosso mapa também, que eu não importei. Então aqui eu vou criar o nosso map.js. E aqui no nosso game eu vou criar outro atributo da nossa classe Game Manager, que vai ser o atributo blocks, que basicamente vai ser o array de todos os blocos que eu quero preencher. E eu vou fazer isso porque a minha lógica vai ser, nesse setup level eu vou moldar todos os blocos, e aí aqui no meu render eu só renderizo ele bonitão. Vamos chamar essa função aqui do setup level no nosso app.js, porque antes de eu dar o render eu preciso dar o meu setup level, show de bola, estamos chamando. E aqui eu já vou conseguir usar meu mapa, eu já vou conseguir através do meu mapa descobrir qual item que eu vou plotar na tela, qual quadradinho que eu vou plotar na tela. E, bom, para fazer isso, a gente precisa basicamente acessar qual é o item para aquele correspondente bloquinho. Então eu vou dizer que o meu bloco vai ser mapa y vezes this.widget, const block, tá? Beleza, é isso. Assim eu consigo pegar cada bloquinho para cada item. Vamos dar um console aqui para ver se ele está pegando os bloquinhos da maneira correta. Vamos testar aqui no nosso browser. Ele deu que mapa não é definido, porque aqui, de fato, eu chamei de map. Beleza. Aqui, ele achou 24 ares, que são os 24 ares que tem aqui, e depois, para os 312, ele viu tudo undefined. E para a gente verificar qual bloco que a gente está usando, eu vou colocar um switch case aqui. Então, vamos criar um switch, e para cada bloco a gente vai fazer uma ação diferente. Então, o primeiro vai ser o air. Então, case air. Beleza, e depois a gente vê o que a gente faz com ele. Aí tem o caso do checkpoint. Quais foram os outros que eu criei? E tem o path, que é o caminho que ele vai percorrer. Case path rake. Beleza, então dependendo de cada tipo de bloco, a gente vai renderizar um bloco diferente na tela, e eu vou criar outro arquivo aqui pra gente, e ele vai ser um arquivo chamado blocks.js, e aqui eu vou criar uma classe para cada arquivinho, e nessa classe a gente vai poder colocar a cor de cada arquivo. Então, deixa eu pegar aqui como exemplo. Então, por exemplo, a nossa classe R, que a gente vai usar primeiro, que é a nossa classe air, ela basicamente vai ter um constructor que vai receber um x, um y e o tamanho dela. E também vai ter um render, que é como é que ela vai ser renderizada. Então, aqui é o nosso arzinho, ele vai ter o x que eu vou passar para ele, ele vai ter o y que eu vou passar para ele, e vai ter o tamanho que eu vou passar para ele, que no caso vai ser 35. E aqui no nosso render, a gente vai fazer muito parecido com o jeito que a gente criou o bloquinho aqui. Então, a gente pode copiar. A única diferença é que aqui a cor dele vai ser diferente. Então, a gente precisa dar o fill style nele também. E deixa eu ver aqui qual que é a cor do ar. A cor do ar é esse bonitão B4, B5, FE. Show de bola. Agora a gente já consegue criar o nosso arzinho. Preciso importar esse arquivo blocks aqui também. Então, vamos importar nosso blocks.js, e aqui no nosso game, no caso de ser ar, a gente vai criar um novo ar. Let air equals, na real isso aqui pode ser const também. O nosso ar vai ser, e a gente vai usar a mesma regra que a gente usou aqui embaixo para preencher. Então, x vezes o tamanho, y vezes o tamanho e o tamanho de altura e largura. Perfeito. Agora a gente criou nosso ar e a gente vai dar um push nesse ar para a nossa variável blocks. Então a gente vai dar um this blocks push air. Show de bola. E agora a gente já tem os nossos blocos sendo preenchidos com ar. Lembrando, a gente está fazendo isso nessa função do setup level, mas a gente só vai renderizar esses blocos no nosso render. Então, só para a gente ver se a gente conseguiu preencher certinho esses blocos, aqui no nosso render eu vou dar um console log nos blocos. Então, console log blocks. Opa!
path is not defined. Opa, é que eu escrevi num short way. Ok, beleza. A gente tem várias classes dos nossos ares, cada uma com um tamanho e com uma posição diferente. Então ela começa aqui x0, y0, depois x35, x70 e assim por diante. Agora a gente só precisa renderizar essa parada. E para a gente renderizar isso, basicamente vai ser muito simples, porque a gente só vai precisar percorrer todos os blocos e chamar a propriedade render que a gente já colocou aqui na nossa classe do ar. Então a gente pode fazer um for const block of blocks. E para cada bloco a gente vai dar um belo de um render. E opa! Eu copiei o nosso x aqui, mas no caso é this.x, porque ele pertence a essa classe. Aqui, this.y. Beleza. Show! Ele renderizou o nosso ar. Eu fiz alguma coisa errada. Será que isso aqui tem que ser assim? O problema todo que não estava renderizando é porque aqui no nosso FreeRect eu tinha apenas copiado o que a gente tinha lá, e aqui ele faz essa conta do x vezes o tamanho, mas aqui quando a gente cria nosso objeto do ar, a gente já estava passando isso, então eu não precisava fazer isso de novo. Eu retirei aqui e agora a gente está renderizando tudo certo. Agora vamos criar as outras linhas e vamos ver como é que vai funcionar tudo isso. Então aqui eu terminei de criar o nosso mapa. Se a gente olhar aqui, eu deixei os 3 com 3 caracteres justamente para ficar visível para a gente quando a gente olhar esse array, a gente conseguir de fato ver como é que está a constituição do mapa. Então nesse caso a gente consegue ver aqui que a gente tem uma linha só com ar, outra linha só com ar, agora uma linha que tem ar, checkpoint, ar, caminho e checkpoint, e aí ar de novo. Então a gente consegue olhar tudo isso para fazer a nossa matriz e fazer o nosso mapa de fato. A única coisa que eu preciso fazer agora é criar uma função para esses outros blocos. Então, aqui, além do ar, a gente vai ter o checkpoint. Certo? E a gente vai ter também o nosso... Acho que por enquanto é só esses dois, né? A gente só precisa desses dois, porque o path ele é o próprio fundo. Então, a gente não precisa... criar uma classe para renderizar nele, a gente só precisa do checkpoint mesmo. E a única diferença do checkpoint pro ar vai ser a cor dele. E no caso, a cor do checkpoint vai ser esse B5FE B4. Vamos voltar aqui no nosso game e no case do checkpoint, vamos criar um checkpoint com letra minúscula, igual new. Deixa eu copiar essa parada do ar aqui, que na prática vai ser a mesma coisa. Então aqui, vamos criar um checkpoint. E vamos adicionar ele aos nossos blocos. This push checkpoint. E vamos ver como é que ficou. Opa, ainda só fez o ar. Ficou tudo com cor de ar. Deixa eu ver se eu troquei a cor aqui certinho. O que aconteceu? Por que é tudo ar? Será que ele está entrando aqui no meu checkpoint? Check. Não. Então deixa eu ver aqui. Aqui tinha uma outra coisa que eu não tinha me atentado, porque a gente não tinha ido para as outras linhas, que é aqui, além de ser o y vezes a largura, é mais, óbvio, o valor do nosso x. Então agora a gente vai conseguir pegar todos e voilá, o nosso array virou um mapa. Então, se a gente olhar aqui para o nosso mapinha, a gente consegue ver que esse bando de array, todos esses itens, esse planinho que a gente fez, ele basicamente virou o nosso mapa. E eu acho que para o vídeo de hoje era isso que eu queria fazer. Acho que a gente conseguiu evoluir para um momento bom. A gente já tem ali o nosso mapa. E aí, para o próximo vídeo, os meus planos são fazer toda essa parte de criar o nosso player, fazer ele andar pelo mapa, e se der tempo a gente programa as colisões também, se não der tempo a gente não programa. Lembrando que toda a evolução desse projeto eu vou estar deixando no meu GitHub, o link vai estar aí na descrição, acessa lá e vocês podem clonar, tentar fazer junto, ou darem sugestões para alguma coisa que eu podia ter feito melhor, fiquem à vontade. Mas basicamente o intuito do vídeo de hoje era a gente começar a criar esse jogo, começar a criar esse mapa. Eu tô bem ansioso, na verdade, para terminar tudo, tô bem animado para isso.
E, cara, se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa um comentário, me segue no Twitter, me segue no Instagram, onde você quiser. Se quiser mandar uma mensagem pra mim, pode mandar também. Faz um pull request aí no GitHub do jogo com uma sugestão de melhoria. É nóis, valeu e até a próxima.